Bom dia, esse é o Visão Libertária de 28 de setembro de 2019. Pessoal, ontem alguns usuários notaram alguns erros no site. Normal, toda nova versão de sistema gera alguns bugzinhos, a maior parte deles já foi corrigida. Então, se você teve algum problema ontem com o site, recomendo tentar novamente. Existe a chance do problema já ter sido corrigido, tá? Se o problema persistir, me mande o erro no e-mail ancapsu@gmail.com. Não adianta me mandar a notícia ou sugestão no e-mail. Eu não consegui cadastrar a notícia no site, então mando por aqui. Eu não tenho mais como aproveitar notícias ou sugestões mandadas de qualquer outro lugar que não seja o site. Melhor nem mandar para não gastar bit à toa. Me manda o erro. Tá valendo, eu vou corrigir o erro e depois você pode ir lá e cadastrar a notícia no site. Um problema recorrente é a questão de caracteres não aceitos. Sim, isso é chato, eu reconheço. Mas eu não vou mudar, porque isso é proteção contra ataque de hacker. Sim, o sistema Visão Libertária, que não tem nada demais, já sofre ataques de hackers diários. Justamente por isso, eu tenho que recusar qualquer caractere que eu não tenha certeza absoluta que não pode ser usado em um ataque. Notícia sugerida e comentada por Peter Turguniev. Petinder promete juntar os corações do lado vermelho da política. Finalmente, algo que podemos elogiar na esquerda brasileira. Algo que resolve os problemas deles sem agredir ou forçar ninguém a nada. Você quer instalar e usar o Petinder? Ótimo, instale e use. Não gosta da ideia? Não instale, não use. Se todas as iniciativas da esquerda socialistas tivessem esse tipo de característica, serem voluntárias para resolver problemas, poderíamos até considerar remover o título de sócia da esquerda. Porque, veja, não há nada inerentemente errado em querer resolver um problema. O erro dos socialistas reside apenas então somente em querer impor suas ideias sobre outras pessoas de forma coercitiva. Esse tipo de aplicativo é absolutamente legítimo e ético, mas explicita exatamente o erro antiético dos esquerdistas. Por exemplo, no Petinder se dá Marx ao invés de se dar match, como no Tinder. Mas você não é obrigado a dar Marx em ninguém, você só dá Marx em quem você quiser. Mas é lógico que existem pessoas mais bonitas que outras. Então é natural imaginar que pessoas bonitas terão mais Marxes do que outras pessoas. Imagina se, por exemplo, esse aplicativo quisesse resolver o problema da inequidade de Marxes no Petinder. A cada 2 Marxes que você dá numa pessoa que você tem interesse, você seria obrigado a dar um Marx em uma pessoa aleatória para diminuir a desigualdade de Marxes. Ou então haveria um comitê central que definiria quem vai dar Marxes para quem, uma vez que você não pode ter a capacidade de escolher sozinho em quem você vai dar Marxes. Aliás, não é o pessoal da esquerda que reclama de gordofobia e essas coisas? Então agora eles podem resolver o problema facilmente. Se aplicarem os princípios de distribuição de renda, de controle centralizado no aplicativo deles, basta o comitê central obrigar pessoas a dar uma bimbada em gordes a cada 3 bimbadas em pessoas normais. Olha que legal. Como eu estava dizendo, o aplicativo é bacana justamente porque expõe o erro central da esquerda. Querer pegar o dinheiro de quem tem muito para fazer redistribuição de renda forçada, seja por cotas, seja por planejamento central, é exatamente o mesmo que forçar pessoas a darem Marxes aleatórios definidos por um comitê central de planejamento. Não é apenas uma invasão absurda da liberdade das outras pessoas, como é algo totalmente ineficiente, porque os programadores feios e o comitê central de distribuição de Marxes vão desenvolver no aplicativo regras que, lógico, vão acabar ajudando a eles mesmos. É simplesmente natural, exatamente o que acontece com governos coercitivos. No momento que as pessoas são obrigadas a seguir uma organização central, o dinheiro e os Marxes migram automaticamente para as pessoas dessa organização central. Pensa bem, realmente é um problema. Seria muito legal se todas as pessoas do mundo recebessem número igual de matches no Tinder, Marxes no Petinder. Igualdade é algo desejável em uma sociedade, mas é ao mesmo tempo impossível. Sempre vai haver gente mais bonita que outras. Mas a beleza das pessoas são particulares. Pessoas podem ser bonitas para uma pessoa e não bonita para outra. Sim, é um fato. Pessoas têm belezas diferentes, sim. Algumas pessoas gostam de pessoas
mais brutas e naturais, outras se atraem mais por parceiros mais refinados e produzidos, enfim, tem gente que gosta até de apanhar. Mas no final das contas, quando isso é traduzido em matches ou marxes, ou seja, quando é medido em um indicador objetivo, fatalmente algumas pessoas vão ter muito mais do que outras. É exatamente igual ao dinheiro. Ganhar dinheiro não se ganha da mesma forma, pessoas trabalham em coisas diferentes. É possível fazer dinheiro com profissões por aí, dá para ganhar dinheiro com mineração, dá para ganhar dinheiro com especulação no mercado financeiro, de uma enormidade de formas. Mas quando se traduz tudo a um indicador só, objetivo, o dinheiro, naturalmente algumas pessoas vão ter muito mais do que outras. E a forma dessa distribuição é exatamente a mesma. Já falamos sobre isso no vídeo sobre desigualdade, em que explicamos o que é a lei de Zipf. Quando se força pessoas a fazerem algo contra a vontade delas, naturalmente a desigualdade apenas muda de lugar. Quando pessoas só fazem algo por livre e espontânea vontade, numa sociedade puramente anarcocapitalista, num livre mercado puro, a desigualdade aparece com pessoas que resolvem problemas de outras pessoas, que geram produtos e serviços melhores que outras pessoas querem, ganhando muito dinheiro. Quando existe uma entidade central que decide quem vai ganhar e quem vai perder, as pessoas nessa entidade acabam sendo as beneficiadas, acabam ganhando muito dinheiro. Igualdade vai existir de qualquer forma. O problema é que, no governo, você está premiando pessoas que não resolvem problemas de outras pessoas, que não precisam se preocupar em agradar aos outros. Por isso que todos os países socialistas comunistas são um fracasso. Em Cuba, a família Castro é riquíssima, mas toda a sociedade é muito mais pobre porque a recompensa não vai para quem resolve problemas ou melhora a vida dos demais, vai para quem mais puxa o saco dos Castro. Se o Petinder adotasse as técnicas de planejamento central com uma assembleia de notáveis decidindo quem vai dar marks em quem, duas coisas aconteceriam. Pessoas que fazem esse planejamento central iriam ganhar muito mais marks do que todo mundo, e a qualidade dos marks seria muito mais baixa, porque ninguém iria realmente procurar ser um parceiro mais agradável, querer agradar os outros. Em resumo, acho muito legal e louvável a iniciativa do Petinder. Talvez os esquerdistas até possam aprender alguma coisa com isso. Sim, e tem mais uma visão libertária sobre isso. Um dos grandes atrativos para os petistas é saber que não vão estar namorando bolsominions. E lógico, é perfeitamente possível pensar em um bolso-Tinder, um anarco-Tinder, um ancap-Tinder e outros do gênero. Sim, a sociedade está naturalmente se segregando em bolhas com pensamento uniforme. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Numa sociedade em que existem grupos de pessoas que não querem interagir com outros grupos de pessoas, porém todos esses grupos vivem numa mesma região geográfica, só existem duas formas de convivência pacífica. Uma é quando um grupo mata todas as pessoas do outro grupo. Não é pacífico no início, mas se torna pacífico depois. A segunda é uma sociedade de leis privadas. Anarcocapitalismo é a única organização social que permite a convivência pacífica sem precisar de uma violência inicial. Em uma sociedade como a nossa, em que existem bolhas de pensamento totalmente estanques, anarcocapitalismo é a única saída. É bom saber que também é inevitável pelo barateamento de informações. Use o Tinder que achar melhor, desde que ninguém te obrigue a nada, segregação de negócios e atividades é belo e moral. Vamos à notícia sugerida e comentada por Cauã. Prefeito de Nova York quer taxar robôs. A imbecilidade socialista populista alcançou um outro patamar na antiga Terra da Liberdade. Depois de recusar uma filial da Amazon que traria 30 mil empregos diretos, o prefeito de Nova York agora quer taxar robôs para deixá-los menos atrativos, fazendo as empresas contratarem pessoas no lugar e assim gerar emprego. A ideia é bem idiota, pois é baseada na falácia econômica do consumismo, onde as pessoas têm que ter emprego para consumir, consumir e consumir, pois isso, teoricamente, geraria desenvolvimento.
keynesianismo puro. Para se consumir algo, primeiro tem que ser produzido esse algo. E para se produzir esse algo, tem que ter uma economia de recursos. Uma sociedade consumista e imediatista não é capaz de ter uma economia complexa e produtiva. Robôs aumentam a produtividade e liberam seres humanos para outras tarefas mais específicas, aumentando a produtividade da economia como um todo e beneficiando a todos. Quando se para pensar na finalidade do robô e na finalidade do trabalho, aí é que se perde ainda mais a lógica. A automação como um todo serve para aumentar a produtividade. Essa produtividade, consequentemente, gera um aumento de recursos, produtos e serviços ofertados no mercado, o que barateia tudo para o consumidor final. Esse dinheiro economizado, tanto na parte produtora quanto na parte consumidora, vai ser necessariamente realocado para algum lugar onde vai ser melhor utilizado. Se esse dinheiro economizado for gasto, estimulou um setor e gerou empregos nele. Só que agora foi num setor útil, mais útil que o anterior. Se for economizado, vai baixar a taxa de juros, favorecendo empréstimos para que algum empreendedor invista. Se tacarem fogo no dinheiro, bom, agora existe menos dinheiro no mercado, então ocorreu deflação, o seu dinheiro vale mais. É absolutamente impossível que aumento de produtividade seja prejudicial. Um emprego só deve existir à medida que ele é útil, ou seja, à medida que alguém valora ele. Qual a razão de empregar alguém para te lembrar de respirar? Nenhuma, porque não existe essa necessidade. Da mesma maneira que não existe lógica em colocar 10 mil pessoas com colheres fazendo um canal que 2 pessoas com maquinário adequado fariam. Emprego não é um fim em si mesmo. Até empregos públicos, como fiscais da Receita e políticos, que destroem valor na sociedade. Milhares de empregos foram destruídos com o avanço da tecnologia. Só o smartphone destruiu indústrias inteiras. E isso é bom. Imagine ter que contratar alguém para gritar ou bater na sua janela para te acordar de manhã cedo. Esse emprego existia em uma época e foi substituído pelo alarme. Antes da Revolução Industrial, 95% da população mundial trabalhava no campo e metade passava fome. Hoje, só 5% trabalham no campo e menos de 10% passam fome. Nunca estivemos tão perto de eliminar a pobreza. A tecnologia só evoluiu. Entretanto, existem mais empregos hoje do que um século atrás. Como explicam isso? Não explicam, apenas agem como se pessoas necessitassem de uma determinada profissão e fossem incapazes de se adaptar para uma nova demanda. Taxar robôs é taxar a produtividade, é empobrecer todos. A origem dessa demanda decorre de problemas causados pelas mesmas ideias socialistas de que é possível controlar a economia. Já há algum tempo inventaram uma aberração econômica chamada salário mínimo, que proíbe pessoas com baixa escolaridade ou pouca capacidade técnica ou pouca experiência de trabalharem. Mas pior que isso, socialistas insistem em aumentar o valor desse dito salário mínimo, tornando a coisa progressivamente mais cruel com os mais pobres e com os mais jovens. Um dos últimos empregos em larga escala que eram possíveis para os jovens, ainda pouco qualificados, eram em lanchonetes como McDonald's, Burger King e similares. Porém, essas lanchonetes têm uma competição aberta no ramo de comida, com centenas de alternativas. Um cliente não escolhe só entre McDonald's e Burger King. Ele pode comer em casa, pode comer um salgado, pode até passar fome e fazer uma dieta. Enfim, qualquer aumento no preço do hambúrguer da lanchonete implica em diminuição do público e perda de dinheiro. Quando os socialistas semicerebrados decidem aumentar o salário mínimo, estão tornando impossível a contratação de pessoas para lanchonetes, porque passa a ser mais barato automatizar o processo, colocar robôs ao invés de pessoas. Alguns podem argumentar que a automatização aconteceria de qualquer forma, mas certamente o aumento do custo de mão de obra favorece uma adoção mais rápida da automatização. No final das contas, qualquer intervenção estatal na economia só gera desequilíbrios piores que o problema que originalmente pretendia consertar. Daí o socialista quer tomar outras medidas de intervenção
para resolver os problemas gerados pela intervenção original. Essas novas medidas, claro, não apenas falham em resolver o problema, como vão por si só criar outros problemas, gerando no final toda a destruição que é característica da intervenção do Estado na economia. É só olhar países socialistas para ver como isso não funciona. No final das contas, esse tipo de medida tem apenas uma única motivação. A verdade sobre essa medida é que Nova York tem um déficit fiscal de 2,3 bilhões de dólares e, como sempre, o parasita usa pautas de apelo popular para alcançar seu objetivo demagógico. A desculpa varia entre ambientalismo, segurança pública, direitos trabalhistas, mas no final é sempre a mesma coisa. O que o político quer é arrecadar mais e mais, roubar mais e mais pobres para favorecer políticos e funcionários públicos à custa justamente dos trabalhadores mais pobres, usando a ignorância desses sobre a economia a seu favor. Bem, hoje é o último sábado do mês de setembro. Isso significa que é dia do Prêmio Senhor Bovino Gadoso. Dessa vez será um prêmio duplo. O Prêmio Senhor Bovino Gadoso de setembro de 2019 vai para Malena Hermann e Svante Thunberg. Não sei qual a idade de consentimento que vocês adotam na cultura de vocês, mas na minha visão, a menina Greta Thunberg claramente não consentiu com nada do que estão fazendo com ela. Lembre-se, crianças não são capazes de consentir, mesmo que digam sim, mesmo que digam que estão de acordo, as crianças não têm informações e capacidade de teoria da mente necessária para isso. Só um parênteses aqui, se você tem 16 anos ou menos e achou isso ofensivo, fique tranquilo, não é um insulto, todos nós adultos já tivemos 16 anos em algum ponto da vida, e o que eu estou tentando explicar aqui vai ficar mais claro para você em algum ponto dos próximos 10 anos da sua vida. Malena e Svante são profundamente socialistas, e como todo socialista que não é rico e aristocrata, são apenas idiotas úteis usados pelos verdadeiros socialistas esquerdistas aristocratas. Lembre-se, o socialismo é a reação da aristocracia europeia, das famílias reais inglesas, francesas e da Europa como um todo, contra a força que ataca o poder hereditário dessas pessoas, o capitalismo. Alguns chegam a dizer que George Soros está por trás dessa trama que envolve Malena e Svante. O fato é que toda essa história é financiada por famílias aristocráticas da Europa. O iate que a filha deles fez a travessia foi fornecido pela família real de Mônaco. Várias instituições não governamentais socialistas, ONGs, estão por trás da divulgação dos atos certamente combinados e aceitos por eles. E George Soros está por trás de várias instituições de promoção do socialismo na Europa. Então, mesmo que não exista uma ligação direta entre Malena, Svante e George Soros, pode ter certeza que uma indireta existe. Malena e Svante aceitaram destruir o futuro da filha usando-a como propaganda de ideias de aristocratas europeus. Aceitaram sacrificar a própria filha no altar da aristocracia política europeia socialista. Eles certamente estão ganhando dinheiro com isso. Para eles certamente é lucro. Não estão se expondo tanto assim e estão ganhando certamente alguma grana. Ao passo que a filha, que é quem realmente está sacrificando a vida a troco de nada, bem, foda-se, deve pensar eles. Qualquer coisa a gente faz outra. Parabéns e uma salva de palmas para Malena e Svante pelo prêmio do Senhor Bovino Gadoso do mês de setembro de 2019. A contribuição de vocês para a gadosidade humana é quase religiosa. Sacrificar a própria filha no altar do socialismo ecológico é o máximo de gadosidade que eu já vi. Podem pegar seu prêmio no matadouro mais próximo do seu curral. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade. Quer conhecer mais sobre libertarianismo e ajudar na divulgação das ideias libertárias? Conheça o Clube da Liberdade. Veja o link na descrição do vídeo. Caros patrocinadores, vou fazer um hangout com patrocinadores nessa terça-feira, dia 1º de outubro, às 8 da noite. O Hangout vai ser lá no Discord dos patrocinadores. Se você é patrocinador e ainda não está no Discord, veja o convite na seção de mensagens exclusivas para patrocinadores do seu site de apoio ou então entre em contato comigo em ancapsu@gmail.com. Até a próxima!